Então, pessoal, quem estiver chegando aí no vídeo, hoje a gente vai estar entrevistando aqui o Miguel. Ele é instrutor de mergulho, fundador da Let's Dive. Hoje ele está atuando em outro país, mas ele é uma grande referência aqui no nosso país. Quem procurar na internet, no YouTube, tem vários vídeos, né? Ele é um dos fundadores, né? Não somente ele, mas ele e... Qual é o nome da sua companheira mesmo? Que agora eu não lembro agora. Era a Fernanda. Fernanda. Então, e você sempre via eles falando de dando as dicas, e a principal área de atuação dele é o é autônomo, mergulho de cilindro. Então, se você estiver chegando agora, mesmo que você seja do mergulho livre, faz apneia, pesca sub, então assim, tudo que vai ser falado aqui é sobre mergulho. E o mergulho ele tem uma coisa em comum entre todas as áreas do mergulho a questão de segurança. Então, no cilindro existe riscos, na pesca sub, no mergulho em apneia, quem treina para recorde, quem treina em casa, tem riscos. Então aqui a gente vai deixar o Miguel agora falar um pouco. E a primeira pergunta é você falar o seu primeiro contato, assim, que você teve com o mergulho o mergulho autônomo, o mergulho de cilindro. Fala, Rafa, tudo bem? Cara, primeiro, obrigado pelo convite aí para essa entrevista, bem legal. É bom estar falando novamente português e com a galera do Brasil. Ah, É português de cara, meu Portugal, primeiro né? contato Esse português é de é Portugal. meio misturado, né? Um pouquinho do português de Portugal, um pouquinho do português aí do Brasil, já está bem misturado aí. Eu passei muitos anos aí no Brasil, então está bem misturado. Ah, cara, respondendo à tua pergunta, o meu primeiro contato com mergulho foi muito novo. Ah, eu tenho dois irmãos mais velhos do que eu, cerca de 12 anos mais velho do que eu, e eu me lembro, quando eu era pequeno, os meus irmãos começaram a mergulhar, eu era bem pequeno, e esse foi, assim, acho que foi daí que despertou a minha primeira paixão aí pelo mergulho. Eu fiz mergulho livre durante uns anos, enquanto era mais novo. Entretanto, eu entrei para a Marinha Portuguesa com 17 anos, entrei como voluntário para ser mergulhador da Marinha. Era o meu foco, era o meu objetivo era ser mergulhador. No início eu não consegui entrar para a área de mergulho, fiquei na área de navegação e no último ano então eu consegui virar mergulhador da Marinha Portuguesa. Foi realmente o meu primeiro contato efetivamente com mergulho autônomo, com equipamento onde eu vinha conhecer os equipamentos, onde E eu vinha já conhecer... em apneia, você já fazia o mergulho livre. Foi Isso, o isso. primeiro contato. Isso, meu primeiro contato foi com o mergulho livre. Acho que até por uma questão de facilidade, uma questão de custo, né? Então, eu conheço bastante gente que inicia também assim pelo mergulho livre, exatamente pelo mesmo motivo, né? Facilidade, o custo, não precisa fazer um curso tão caro, não precisa adquirir equipamento que é bastante caro, em todo o mundo é caro, e no Brasil é caríssimo. Então, começa por, sim. Pode falar. Então, esse foi o meu primeiro contato, foi pela Marinha, eu fui mergulhador de combate Sim. da Marinha Portuguesa, fiz o meu primeiro curso lá, e pouco tempo depois de eu ter feito o meu primeiro curso lá na Marinha, eu acabei por sair e começar a trabalhar com mergulho comercial. Eu trabalhei quase 10 anos exclusivamente com mergulho comercial também. Ah, e depois em 2008, já no Brasil, foi quando eu me tornei instrutor PADI. Fiz o meu curso na época em Porto Galinhas, e aí de lá para cá tenho feito vários cursos, tenho subido na carreira. Hoje eu sou um Course Director PADI, ah, tenho bastante. A categoria que você chegou hoje, para quem assim é leigo, para quem não tá na área, assim, para quem quer saber o que que é isso? Você é instrutor, mas o que que significa isso? Ok, existem, numa linha reta, digamos assim, existem 6 níveis de instrutor, tá? E eu cheguei ao último nível de instrutor. O último nível são pouquíssimos no Brasil, eu creio que algo em torno de 12 pessoas, entre 12 a 15 pessoas no máximo no Brasil que têm esse nível.
Na verdade, é um nível bem escasso, digamos assim, apenas 1% de todos os instrutores PADI chegam a esse nível. Eu fiz o meu curso de Course Director em 2021 na República Dominicana, esse curso não Uhum. existe em português. E, enfim, para virar Course Director tem que passar por uma seleção, uma pré-seleção, entrevistas com a direção da PAD, etc., até conseguir chegar lá. E hoje o Course Director é o formador de instrutores. Então, hoje o meu foco no mergulho é formar profissionais de mergulho, formar dive masters, instrutores, os níveis seguintes ao primeiro nível de instrutor, né? E também hoje trabalho focado no mergulho técnico, dou aula, que é outra área e da minha paixão. Então, eu dou aula de mergulho técnico, onde eu levo galera a mergulhar até 90 metros de profundidade, com várias misturas gasosas, etc. Tem a categoria, é como se fosse tivesse um instrutor que ele é bastante especializado, ele vai tendo níveis, e ele chegou no nível que ele tá acima dos instrutores, e ele que vai estar formando quem vai ser instrutor. Então, é o nível mais alto da página, então, seria esse nível que você atingiu. Correto, isso mesmo, isso mesmo. Alguém que já é instrutor há 10 anos, que tem vários níveis, ele vai chegar uma hora que ele vai ter que passar para um cara que tá lá, bem lá em cima, né? O instrutor, sem ser um course director, né, o instrutor até o quinto nível, na verdade até o terceiro nível, ele só pode Dive formar Master no também, né? máximo, Abaixo. O Dive Master e aqui. Dive Master é abaixo do instrutor. Temos o Dive Master, o assistente de instrutor e instrutor. Até o terceiro nível de instrutor, o instrutor só pode formar no máximo até o Dive Master. Até o quinto nível de instrutor, ele pode formar até assistente de instrutor se ele tiver um course director para orientação. E depois, para formar instrutores, efetivamente instrutores, realmente precisa ser um course director. E voltando um pouco à sua história, o seu primeiro contato foi o mergulho livre, né? Esse Isso. mergulho livre que você teve na época, tinha algum curso? Já tinha curso que você fez ou você começou sem fazer curso? Que muita gente Eu começa assim, comecei sem né? fazer curso. É É, muita gente. na verdade as coisas evoluíram bastante, né? Eu estou falando Sim, eu comecei a mergulhar com mergulho livre há 30 anos atrás, sensivelmente 30 e poucos anos atrás. Ok, então na época não havia curso de mergulho livre. Na verdade, o mergulho ainda era algo assim meio bizarro para as pessoas. Não havia muitas escolas de mergulho, não era uma coisa muito fácil. Hoje em dia a gente encontra escolas de mergulho por tudo que é lado, né? No Brasil tem centenas de sim. escolas de mergulho Hoje cresceu espalhadas pelo bastante Brasil. também a opção online, igual falando até um pouco do nosso trabalho, a gente criou a modalidade por vídeo chamado igual a gente está fazendo aqui. Legal. Então, quando a gente recebe um aluno, eu acredito também aí quando você recebe aquela pessoa que está entusiasmada, quer começar, o instrutor começa a falar, ó, vão mergulhar, mas tem risco. Ó, isso pode acontecer. Ó, esse acidente pode acontecer com você, já aconteceu com essa pessoa. Só que quando eu falo assim com o aluno, não é para desmotivar ele a mergulhar. É porque ele tem que ser o que a gente fala que safo, né? Lógico. Ele tem que, ó, ter noção que existe riscos. Não me recordo da memória o nome exato, mas falando no tema assim em treino de apneia e recorde, existe um recordista aí mundial famoso que infelizmente, eu conto essa história para os alunos. Infelizmente ele morreu na casa dele, treinando apneia na piscina. Então ele Eu recordo treinava. desse caso. Você lembra dessa história? Então Eu quando lembro eu dessa história. Eu não falo, lembro o nome dele também, mas eu lembro bem dessa história. Foi bem falada na época, exatamente por essa questão que era um recordista mundial. Era um cara que, salvo erro, ele atingiu 219 metros do sim, peito e ele morreu na piscina de casa treinando sozinho enquanto a esposa foi a buscar a família filha do chegou, colégio, né? uma coisa assim. Ah, E essa história, é assim, eu falo, olha, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, qualquer mergulhador.
Então, como ele é recordista, né, e treinava e tudo, a gente sabe que o treino de apneia, que você vai fazer numa piscina, eu falo assim, no ambiente aquático, na piscina, no mar, no rio, você não pode fazer sozinho. É a primeira regra que eu passo pro aluno. Por quê? Com certeza. Um dia você pode treinar 3 minutos de apneia, quebrar seu recorde de 4, 5, mas um dia, sem saber o porquê, o motivo, pode ter o apagamento. Você tá se sentindo bem, você treina já há muito tempo, igual ele treinava, e pode ter apagamento em qualquer um. Então, assim, é diferente a gente tá em lazer, mergulhar na piscina, no churrasco ali, conversando, brincando. E você fazer um treino de apneia e ficar atingindo limite, 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 você tá levando seu corpo a um nível mais extremo. E sozinho ainda. Então eu falo, ó, o melhor mergulhador do mundo, se ele não respeitar, não lembrar, ó, eu não posso. Ah, mas eu vou treinar aqui rapidinho, minha esposa foi no mercado. Espera. Eu falo assim, falo assim mesmo. Eu falo até um aluno meu, a videochamada permite a gente a chegar a outros países. Então tem um aluno da Espanha. Ele vai lá no clube e faz os treinos dele de apneia. Eu falo, ó, não faz sozinho. E se tiver alguém com você que foi lá pegar um refrigerante, foi lá fazer um lanche, espera a pessoa voltar. Não fica se esforçando, chegando no seu limite sozinho. Com certeza. É, isso que você começou, antigamente realmente é parecido um pouco com as histórias das academias, que era coisa mais fechada. Era poucos, é mais escondido, como fosse uma coisa de gueto, né? É, Sim. ali na apneia, teve alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que você falou, pô, eu tô gostando, eu quero continuar. Você chegou a fazer a pesca sub? Ou nunca fez a pesca sub, só ficou no mergulho livre? Como foi essa parte aí quando você começou a mergulhar? Opa, voltou. Deu, deu uma cortada. Ah, você estava me a perguntar o que é que me chamou a atenção na apneia, foi isso? É, na apneia e se você já fez a pesca subaquática. Nessa época que você treinava apneia, você fazia a pesca, você começou ali. Como que foi essa parte? Olha, ah, com relação à caça, eu cheguei a ter um arbalete, ok? Cheguei várias vezes a sair com esse arbalete para a água, mas na verdade eu nunca matei nada, porque eu ficava encantado vendo os bichos, vendo os peixes, vendo tudo e mais alguma coisa, e eu achava muito mais legal ficar admirando aquela espécie do que propriamente atirar Sim. nele e matar e, sei lá, trazer para casa e comer, alguma coisa assim no género. Então, eu cheguei a ter um arbalete durante um tempo e depois acabei por dar esse arbalete com algum amigo meu, não me lembro, porque eu não usava e eu só fiquei na apneia. E na verdade o que me chamou a atenção na apneia foi o mar e as cores, a vida, tudo isso. Eu quando entrava muito novo, quando entrava, eu comecei a fazer apneia talvez aí com 13, 14 anos. Ah, e quando eu entrava no mar, parecia que era outro mundo, sabe? Eu me sentia assim, Isso super foi em bem em Portugal, casa. o local que você Sim, começou? eu comecei principalmente na área de Sesimbra, que é uma área um pouquinho a norte de Lisboa, um pouquinho a sul de Lisboa, perdão. Que Portugal tem Ah, muita é praia, uma, né? Muita vida marinha, isso. muito bonita, quando a O gente mergulho vê lá é bem aquele. legal também. É frio, mas é legal. Ah, então, quando entrava no mar, eu me sentia totalmente em casa. E isso foi despertando a paixão cada vez mais do mergulho, de eu estar mais tempo dentro da água. Então, sempre que eu tinha um tempinho, sempre que eu podia, eu ia para a praia, eu pegava o ônibus com a minha mochila, com o meu neoprene, a máscara e as nadadeiras, e o meu cintozinho de lastro, e eu ia para a praia, eu passava tipo, o dia inteiro dentro da água, curtindo de um lado para o outro, vendo a vida, etc. E era isso que me encantava. E eu falei até um pouquinho antes da gente começar, que às vezes, assim como eu, né? Que eu falei com você que eu conheci o seu trabalho através da Let's Dive e das redes sociais, YouTube, vídeos, né? Talvez muita gente que tá chegando aqui no vídeo, né? Às vezes vai pesquisar na internet, Let's Dive, Miguel, e talvez apareça esse vídeo e falar, onde tá o Miguel? Ele foi para outro lugar, ele mergulha ainda?
Inclusive, foi a pergunta que eu te fiz. Aí eu falei, você tá mergulhando? Não, eu tô aqui no Caribe, né? Eu tô mergulhando. Queria que você contasse um pouco como foi essa transição, você comentar um pouco essa parte da Let's Dive e agora essa nova fase que você tá como instrutor de mergulho. Você tá num lugar aí que é uma ilha, né? Você contar um pouco mais E, dessa parte de sair do Brasil depois de estar aqui muitos anos, né? Realizando mergulho como instrutor, né? Como sempre, não mudou, né? Você daí como instrutor que você já falou aí no vídeo. Mas você e contar um pouco essa parte, essa transição, o que te levou, qual que foi. Contar um pouco, um resumo aí pra gente. ok. Cara, a Let's Dive, ela nasceu, acho que naturalmente, eu fundei a Let's Dive, eu comecei a fundar a Let's Dive em 2010, eu creio, eu cheguei em Maceió em 2009, eu trabalhei antes em Porto de Galinhas, eu trabalhei em Fortaleza, trabalhei em Curitiba alguns meses, só durante o verão, aí chegou o inverno, chegou o frio, eu fugi para o Nordeste outra vez. Ah, e aí em 2009 eu cheguei a Maceió através de uma empresa que eu trabalhava em Porto de Galinhas. O cara fez uma proposta para eu gerenciar um dive center lá. Entretanto, não deu certo. Eu não voltei para Porto de Galinhas, decidi ficar em Maceió, é uma cidade que eu gosto bastante. E acabei por ficar lá, trabalhei durante quase um ano com uma empresa que havia lá na época, um dive center que havia lá na época, e depois eu acabei por sair do dive center e comecei a trabalhar sozinho, como instrutor independente, e as coisas foram meio que surgindo naturalmente, e aí foi nascendo a Let's Dive. E em 2011 realmente eu fundei a Let's Dive, junto com a minha ex-sócia, que era a Fernanda. Uh, a gente fundou a Let's Dive, um dive center pequenininho, e aí a gente, na época, tinha muita dificuldade para contratar instrutores, ter bons profissionais a trabalhar com a gente. A gente até conhecia bastantes instrutores, mas na época a gente tinha muita. Se via muito que o cara se achava um bom instrutor porque mergulhava bem. Na verdade, ser um bom instrutor e mergulhar bem é o mínimo que se pede. Um bom instrutor Então, tem várias outras qualidades. depois eu vou comentar um pouco sobre isso também, que tem essa grande diferença. Mas Com pode certeza. continuar, E continua aí aí. a gente começou a trabalhar focado na formação profissional. A gente foi subindo os níveis também do Dive Center, né? Até que em 2018 a gente chegou ao mais alto nível dentro da PAD como Dive Center, que era um CDC, no Centro de Desenvolvimento de Carreira. Fomos os únicos na América do Sul até, eu creio que 2021. E aí a Fernanda virou course director, eu virei course director, eu virei instrutor de mergulho técnico também, que era a minha meta. E na verdade a gente atingiu todos os níveis que a gente queria atingir no Brasil. E durante a pandemia, aliás, antes da pandemia, a gente ainda contratou uma consultoria para abrir franquia da Let's Dive. Sim. Uh, Chegámos a lançar a franquia, só que entretanto chegou a pandemia e aí a gente resolveu parar Na a hora, venda da né? franquia Foi bem na bem na hora. hora. A gente tinha lançado a franquia acho que um mês ou dois, a gente já estava negociando algumas unidades e aí chegou a pandemia e a gente decidiu parar tudo. E aí durante a pandemia a gente discutiu bastante o que é que a gente queria fazer, se a gente queria continuar no Brasil e realmente arrancar com a franquia, ou se a gente queria realmente ir para fora do Brasil, e era uma coisa que a gente já tinha falado algumas vezes também. E a gente chegou à conclusão, depois de muitas discussões, Aham. muitas análises para ver o que é que a gente deveria fazer, a As gente acabou por chegar à reuniões, conclusão, muitas reuniões reuniões. atrás de reuniões, aí a gente chegou à conclusão que o ideal para a gente seria fechar a Let's Dive ou tentar vender a Let's Dive e seguir para fora do Brasil para ter novos desafios. E assim foi. Fernanda foi embora em maio do ano passado, deixou a Let's Dive só comigo. Eu fechei a Let's Dive em dezembro do ano passado. A gente Sim. ainda tentou vender, mas havia muita proposta para a sociedade, mas poucas para assumirem diretamente a Let's Dive. Eu não tinha interesse em sociedade. Eu queria realmente me desligar da Let's Dive. Aí eu fechei a Let's Dive em dezembro. Ainda tenho alguns equipamentos para vender, ainda estamos vendendo alguns dos equipamentos. E, entretanto, eu tive uma proposta de trabalho
para aqui onde eu estou. Atualmente eu estou em Roatán, que é uma ilha de Honduras, no Caribe. Aham. Tive uma proposta para vir trabalhar para aqui como course director e também para desenvolver o mercado do mergulho técnico aqui, num, no principal resort aqui da ilha, um resort bem grande chamado Antonio Ski. Uh, os caras têm uma mega infraestrutura, coisa que não existe no Brasil. Os caras têm 17 barcos, acho que o barco menor tem 40 pés, tem, devem ter mais de 1.000 cilindros atualmente, tem uma sala de compressor gigante. Consegue mergulhar qualquer dia da Cara, semana? 24 horas. mergulho aqui é mergulho para criança, sabe? Assim, em Maceió, a gente, por exemplo, para fazer um naufrágio, navegava 1 hora para chegar no naufrágio com o mar agitado, excelente visibilidade, sem dúvida, mas mar agitado. Sim. Aqui a gente navega 5 minutos, assim, acho que o ponto mais longe que eu já fui até agora, regularmente, são 10 minutos de navegação, A o própria mar totalmente geografia limpo, ajuda, né? O sem, local já sem dúvida. tira aqueles problemas de distância, ver previsão do vento, ressaca, né? Se vai estar balançando Sem dúvida. muito, pessoal enjoando no barco, né? Aqui não existe nada disso, aqui é É, extremamente fácil. 5 minutos. Temperatura da água aqui a 60 metros de profundidade, quando a gente faz aqui os mergulhos técnicos, a temperatura da água é 28 graus. Né? Visibilidade, cara, sim, visibilidade a mais fraquinha que eu peguei até agora foram 20 metros de visibilidade. Tem dias aqui de eu ter 40 metros de visibilidade, sabe? A Então, não grossa já dá pra. Você acha que aí de uma de três e não, eu aqui meio faço. ou usa de Não, nem 5? precisa. Eu aqui faço mergulho técnico com uma roupa 2,5 mm, né? Então é Tem, super aqui no tranquilo. Brasil, né? Dependendo do local, é 5 milímetros, 3,5, né? Em Entre Maceió 5 também usava uma roupa 2,5 mm. A água é bastante quente em Maceió também. Mas, por ajudava. exemplo, em Maceió, para eu atingir uma profundidade de 50, 60 metros, eu precisava navegar quase 3 horas. Aqui eu navego 10 minutos, no máximo. E Né? isso E navego 10 influencia. minutos contornando a ilha. Eu fico pensando que eu também sou marinheiro, então fiz o concurso na Marinha, naveguei, fiz essa parte de marinheiro. E quando a gente está Mas, dentro de uma embarcação, está dentro de uma empresa, com passageiro, primeira coisa é muita responsabilidade. Quem sem tem dúvida, barco, quem tem lancha, quem tem uma baterinha pequena, dá problema, manutenção, limpar com fundo, certeza. craca, tinta envenenada, motor. Então, assim, às vezes a pessoa só vê o dive center lá tudo certo, mas às vezes nem imagina os problemas que o dono tem. E você ter um barco Com é certeza. igual ter uma família. E se você tem um É pior. deslocamento pior. Então, ó, a pessoa chega, quero ter um barco, quero ter um. Ó, prepare. Prepare aí, prepara o bolso. E vai ter que É, eu, gastar, eu costumo cuidar. dizer, eu costumo dizer que barco dá duas felicidades, né? Um é quando a gente compra e o segundo é quando a gente vende, né? Porque nesse Eu meio não tempo é lembrei só isso na hora, sofrer. mas já me falaram. É, É, já me falaram isso. E eu tenho uma embarcação, né? Assim, não é tão grande, mas cabe umas 10 pessoas, um veleiro. Ele, massa. eu tô ajeitando ele. Na verdade, eu tava com uma embarcação mais ou menos do mesmo tamanho, só que de madeira. Só que eu achei que a de madeira tava dando muito trabalho. Aí agora eu tô com a fibra. Aí já tá um pouco mais tranquilo. Massa. Mas mesmo É, com assim, certeza, a fibra é mais fácil. tem que olhar, tem que ter atenção, tem que. Cara, só quando você tem ali, ou como funcionário, que você vai lá cuidar e dar manutenção, ou quando você é o dono que você vê os gastos, né? Mecânico. Pode a embarcação dar um problema no meio do mar. Aí você tem que ter o Sim, contato com de alguém certeza. conhecido para te auxiliar, para ver que ali. Ter alguém com conhecimento, né? Uma parte mecânica também para resolver na hora. Mas realmente, igual você falou aí, tem uma estrutura. E pelo que você contou, dá para ver que é um mergulho assim. Pelo menos quem tá na frente da logística, o dono, né? Claro que tem o curso, mas pelo que você tá contando, é o sonho do mergulhador, né? Você tá É, cinco sem dúvida, cara. minutos. 5 minutos do lugar A que gente aqui você. faz
A gente aqui faz, no hotel, né, lá no resort, faz uma média de 3 mergulhos por dia. O primeiro sai às 8h30 da manhã, aí sai para o mar, faz mais ou menos 1 hora de mergulho e volta para a terra, né? Não tem por que ficar no mar. Sai o segundo mergulho às 10h30 da manhã e o terceiro mergulho às 2h30 da tarde. E às terças e às quintas, toda a terça e quinta tem mergulho noturno ainda, que sai por volta das 6 horas da tarde, que é quando o sol está pondo. E, então, isso segunda a segunda. Então tem mergulho todos os dias, pelo menos 3 mergulhos por dia. Uh, assim, com navegação muito fácil, o mar muito liso. Não é muito comum ter corrente aqui, então às vezes a gente cai na água, dá para ficar ainda conversando na superfície alguma coisa antes de descer. O mar, a maior parte dos dias está espelhado, então é muito. As embarcações são grandes, são confortáveis, tem escadas grandes para a galera subir e descer, então é Aham. bem massa aqui. E aí, depois, se você quiser, você pode até mandar algum vídeo, alguma coisa assim, porque a gente, Eu, na edição, na hora que você tá falando daí, a gente mostra um pouco. Vou até buscar algumas imagens, mostrando assim, o pessoal vê de cima a ilha e tudo. É, aí, no caso, a questão de cursos que vocês trabalham é 100% o mergulho autônomo. Ou tem alguma outra é, opção? no nosso caso aqui no resort é 100% o mergulho autônomo. Aqui na ilha tem um dive center especializado em mergulho livre. Sim. Eu nunca frequentei lá, na verdade eu estou aqui há pouco tempo, ainda não tem cerca de 1 mês e meio que eu cheguei aqui. Uhum. Uh, Ainda não fui lá, embora eu tenha bastante curiosidade, mas no resort onde eu estou a trabalhar, a gente trabalha todos os níveis, desde o do nível básico, né, do iniciante, até aos níveis de instrutor, e com 20 e poucas especialidades de profissionais que a gente ministra aqui também, mergulho em naufrágio profundo, mergulho em correnteza, nitrox, enfim, tem noturno, tem praticamente todas as especialidades PADI, e eu também trabalho com a parte do mergulho técnico, né? Estou começando agora aqui, porque praticamente não existe mergulho técnico aqui na ilha, então estou começando a desenvolver essa parte do mergulho técnico aqui. Eu tô lembrando aqui de só pra você saber um pouco aqui da nossa região, não sei se você vai lembrar desse naufrágio. A gente é aqui do Espírito Santo, da cidade de Guarapari. Aí não sei se você já ouviu falar do Victor 8B, Já, já com certeza. Não tive o prazer de conhecer, mas já ouvi falar, assim. que aí ele se tornou fala, o maior recife artificial da América Latina. É aqui na Aham. cidade onde eu tô gravando aqui. Que Só massa. que você contando um pouquinho lá da Let's Dive e tudo, aqui também tem algumas coisas parecidas. Aqui tem muito vento. A gente mora aqui. Tem alguns uns dives aqui, algumas escolas. Tem escolas que não são aqui de Guarapari, são de às vezes Vitória e Vila Velha, mas lá eles não fazem o mergulho. Eles têm só o escritório lá e 100% dos mergulhos é aqui. Aqui tem um Entendeu? farol, tem uma ilha, aí próximo tem o Victor 8B, tem as Haas, tem as três ilhas aqui, são próximos, mas assim, é parecido com o que você contou do Let's Dive. Tipo assim, às vezes é 1 hora e meia, tem uma navegação longa. Aqui tem muito vento mesmo. Então, assim, realmente dificulta. Assim, Com certeza. quem dera se aqui fosse, ou lá onde foi a Let's Dive, a gente sonhando, né? Imagina se fosse ao contrário. Se fosse 5 minutos, como você conseguiria trabalhar no seu dia? A quantidade de mergulhos e você Com até certeza. escalando, né, as franquias. E se fosse assim, né? Mas faz parte, né? É, vida. Faz parte. É muito bonito aqui também, o Victor e a própria região, mas Eu já vi algumas imagens aí do Victor. Mas tem a dificuldade, realmente, assim, existe aquela dificuldade de logísticas. É como você aquela escalada, você vai conseguir chegar lá no topo, mas para você chegar lá no topo tem toda uma distância, Um não caminho, é tão com certeza. acessível. É, voltando um pouco do mergulho livre, que você contou a história ali que você começou, aí você tentou fazer a pesca sub, né? Não chegou a fazer. E, É, e,
eu acho que desde o começo você já tinha isso, né? Essa questão do mergulho contemplativo. Você se apaixonou mais em observar do que fazer a caça ou outro tipo de mergulho, né? Você queria, acho que você já era predestinado a ser instrutor aí de mergulho. Na verdade, eu acho que sim. Eu acho que eu nasci para viver no mar. Eu sou marinheiro também. Adoro tudo que vem do mar. Na verdade, eu me sinto bem melhor no mar do que em terra. Já velejei um bocado aí pelo mundo também. Naveguei também um bocado por aí, né? Em Maceió, por exemplo, era eu que dava instrução para os pilotos que a gente contratava, instrução tanto da parte de navegação, quanto equipamentos, quanto a operação de mergulho, um pouquinho mecânica também. Não sou mecânico, mas a gente vive no mar, a gente precisa saber virar, né? A gente tem que aprender Ah, de tudo, né? Aprender. com certeza, a gente faz qualquer coisa no mar. Se passar E mal ali, você tem que estar preparado. Quem é o marinheiro, para quem é o qualquer coisa, responsável, qualquer coisa. qualquer coisa que aconteça no mar, a gente tem que estar preparado para, pelo menos, estabilizar a situação até o socorro chegar, né? É, Ah, realmente. e sim, eu sempre fui apaixonado pelo mar, eu nunca gostei de matar a vida, eu sempre curtia ficar lá, às vezes até com uma água viva, eu me lembro várias vezes que eu ficava só contemplando a água viva, ela se movendo ou coisa assim, e eu gosto principalmente de observar, eu gosto de ver a reação dos bichos, acho que isso para mim é o que me chama a atenção. E tem alguns que, além de gostar de contemplar, eles vão para a área também de biologia, da biologia marinha, observar. É, tem o Ricardo Bahia, que ele é uma das referências aqui do Brasil de recorde de apneia. Ele faz o mergulho livre, né? Mergulho em apneia. E tem recorde no Guinness Book de, de Nossa, apneia e outros recordes, né? E ele é biólogo. E eu, conhecendo o trabalho dele, foi até uma surpresa. Eu não sabia. E ele também é da Marinha. Então você vê que tem uma que relação. massa. Ele é da É, Marinha. com certeza. Ó, você é da Marinha. Ele também mergulha. Ele só se especializou mais na parte de apneia. Hoje ele é uma das maiores referências. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, o recorde dele no Guinness Book em apneia, claro que é um recorde que eles usam o cilindro, ele usa oxigênio puro, que aí já facilita muito. Eu tô falando assim para Sim, quem tá acompanhando o vídeo, quem tá vendo agora isso aqui que eu tô falando, é, existe associações internacionais que registram para ver se a pessoa está usando DOP. Ela não pode usar oxigênio puro. O oxigênio que a gente respira, né? Até o Miguel vai poder falar melhor. Ele não é puro, né? E tem outros gases aí, como nitrogênio, gás carbônico, nosso corpo produz. E existe o recorde, que não pode, é proibido você usar oxigênio puro. Que seja assim. Tanto é que tem que ter um juiz olhando o aluno durante 1 hora. Tipo, 1 hora com o juiz. Ver se ele não vai em nenhum lugar. É, sim. é tudo certinho. E ele tem esse recorde do mergulhar em apneia sem o oxigênio. Com o oxigênio, ele já conseguiu ficar mais de 20 minutos. Aumentou o, Caraca. o dobro. E tem outros. Ele não tá assim no primeiro do mundo. Mas ele tá ali entre os primeiros. Que se eu não me engano, o primeiro é 20 e poucos minutos. Mas bem próximo. Aí, no caso, eles podem utilizar o cilindro de oxigênio. Não é reconhecido por essa instituição de apneia, porque pela regra dela não pode. Mas pelo Guinness Book é reconhecido. Então você vê que existe uma relação dele ser da marinha, mergulho, ou veio da pesca sub também, ele já fez a pesca sub. Então parece que quando a gente tem aquele contato, aquele primeiro contato, acaba virando a paixão. E às vezes a gente começa tarde, né? Ou no seu caso foi novo. Mas tem gente que começa com 20 anos a mergulhar, com 30, com 40, mas ele fala, por que eu não fazia isso antes? Por que eu Eu não... fiz numa das minhas últimas turmas de instrutora em Maceió, ah, eu tinha um aluno com 62 anos virando instrutor agora. Ó, Isso foi, eu acho que foi a turma de março de 2022. Então, 62?
62 anos, foi o meu aluno mais velho na Ele ficou parte marcado, de né? instrução de mergulho. Ficou Né? marcado, né? Você lembra? É bem massa, bem massa. E já tive galera com 18 anos também, que é a idade mínima para virar instrutor. Já tive também, nesse Uma caso, mais pessoa do que um já com 18 anos para virar instrutor. que ele já fez os outros cursos iniciais, né? Já deve ter começado bem É, novo, né? os níveis profissionais precisam ter no mínimo 18 anos para poder fazer. Sim. Ah, então, antes do instrutor, tem que passar pelo Dive Master. Então, ele, assim que fez os 18 anos, já fez o curso de Dive Master e logo em seguida já fez o de instrutor. Ah, que legal. Falando um pouco da parte aqui de pesca sub, até para quem está conhecendo aqui o nosso trabalho e também conhecer a opinião do Miguel, a pesca sub ela tem regras, né? Legislações. Inclusive existe variação às vezes entre um país e outro. Um exemplo simples, falando do tema de mergulho de cilindro, né? Mergulho autônomo, existe alguns países que até permite o é, que eu não sei se você tem conhecimento dessa parte de pesca sub, que você a sua última vez foi com 14 anos. Eu não estou muito dentro do Muito assunto dentro, né? da pesca sub, realmente. Eu sei que no Brasil é proibida a pesca sub com cilindro, em Portugal, por Isso que eu ia acaso, também. falar, ó, você tá por dentro. Não tá fazendo pesca sub, mas tá Essa por parte dentro eu do sei que é assunto. proibido. É, Um pouquinho disso. A gente em Maceió tinha um grande problema com os caçadores sub, que caçavam com cilindro. Então, ah, isso, tem muita gente matando mero, que é uma espécie protegida por lei no isso, Brasil. sim. Mas tinha muita gente matando mero, tinha muita gente matando raia. Então, isso foi uma coisa que também acabou por me desanimar um pouco sobre Maceió, porque, poxa, a gente mergulhar de cilindro ao lado de um mero é uma coisa incrível, né? Porque é um peixão que pesa 100, 200 quilos e ele fica ali do nosso lado, quietinho, meio que observando a gente. Isso é muito legal, é uma Tem experiência incrível. o peixe anjo, que a gente fala que é um peixe bobão. Assim, quase E, toda foto de sirene você vê um peixinho anjo ali. Ele é um mergulho, ele é um peixe que às vezes ele quase dá um beijo assim de tão bobo. Então, assim, ele é uma exatamente. espécie tão dócil que, que você ficaria até sem graça de você chegar e pegar ele. É, Inclusive, pode falar. não, e em Maceió, então, tem muito esse problema. Quando eu comecei a mergulhar em Maceió, a gente via com bastante frequência os meros, que era muito legal. Via raias enormes, raias com 2 metros de envergadura, 2,5 metros de envergadura. E agora, mais para o final, era mais difícil de encontrar. Então, nos últimos anos, por exemplo, era bem difícil achar mero. E Sim. sempre que a gente sabia de um mero, pedia para ninguém comentar, para não fazer foto, para não fazer nada, para tentar proteger o animal, porque se essa informação chegasse à Terra na mesma hora e a galera lá buscar o mero, né? Caçando com cilindro às costas. A gente falar que a gente pode conversar sobre o assunto, né? Ter também a referência de um instrutor de mergulho de cilindro e falar um pouco da legislação. Então, essa legislação, o que a gente criou? A gente passa em todos os cursos que a gente faz de pesca sub. Então, assim, é obrigatório. Então, ele tem que conhecer a legislação, ele tem que saber o que pode e não pode. É, Existem regras de espécies que pode e não pode. É, Elas podem ter atualizações, ou seja, uma espécie, vamos colocar uma tainha. Só como exemplo, não falando que mas por exemplo, o peixe é tainha. 10 anos atrás tinha muito, mas hoje vamos colocar que é proibido, né? Não que é a situação, mas é proibido. Então eu já vou passando isso no curso para o aluno ele ter a noção que ele tem que ir acompanhando e saber, porque se hoje está proibido, aí fala, mas meu pai quando ele começou a pesca sub, ele pegava, sim, mas era outra época. Se hoje está proibido uma Sim, com espécie, certeza. é porque ela está sob proteção, porque teve um estudo, teve ali biólogos, fizeram pesquisa e viu que está diminuindo. Então, se a gente ficar alguns anos, né, dar um tempo para reprodução e tudo, elas vão voltar. Então, isso a gente está preservando
para próximas gerações. Então, a sarda está permitida, tem muito, tudo bem. Um exemplo aqui na nossa região tem muito a questão de pesca, não falo nem pesca sub, pesca mesmo, barcos de pesca e tudo. Inclusive aqui no antes de ser cidade, tudo era uma vila de pescadores. Aqui é muito comum os pescadores, né, irem buscar a peroá branca. Aqui tem um mercado de peixe gigantesco, vende muita peroá, eles pega 200, 300, pega muita quantidade. Aí chega um momento que eles estão pegando, começa a sumir peruá, não tem. Aí eles têm que ir para Bahia para gastar muito mais combustível, né? E pegar a peruá preta. Então, assim, a peruá aqui, pelo que a gente acompanha, sempre tem, mas tem hora que ela vai sumindo. Aí eles veem que nem eles querendo pegar, eles jogam lá, tentam pegar, não conseguem. Então, eu acredito que hoje, por ter mais informação. Igual você falou, antigamente, quem vem da sua geração, da minha, vamos botar assim 15, 20 anos atrás, talvez os mergulhadores que mais antigos que pescam lá o mero e tudo, talvez eles não tiveram acesso a essa informação. É claro que hoje eles têm, né? Mas eles acostumaram, talvez Sim, numa época que devia, talvez há 20 anos atrás tinha mera vontade, tinha tudo assim. com certeza. Então é difícil você convencer uma pessoa de falar que há 20 anos ele sempre pegou e falar que hoje não pode. Então é muito difícil. Só que hoje, novos alunos, hoje, novas gerações, a gente formando com consciência, ajuda esse tema que a gente está falando, as gerações futuras. Aí o que eu quero Sem dizer? dúvida. É, então existem as regras. Então, obrigatoriamente, a gente já tem um conteúdo já preparado, já para facilitar para o aluno, para ele conhecer a legislação, tudo escrito certinho. É, ele, de acordo com a legislação aqui do Brasil, ele tem que ter aquela carteira de pescador amador, que tem a A e B, que é a carteirinha que ele paga lá no GovBR. Ele paga aí mais ou menos R$ 60 por ano. E eu falo, olha, pode acontecer se você não tiver a carteira, se você não estiver respeitando, pegar uma espécie que não pode, a Marinha Cuiabá te parar e ela prender os equipamentos. De vez em quando tem notícia de locais que são proibidos, represas, lugares que não pode, até em rios que não pode, e de mergulhadores sendo presos mesmo. Então essa notícia de certa forma é para dar um medo, mas é para não acontecer com ele. Sim, com certeza. Eu acredito assim que tanto você como instrutor de cilindro, você faz a conscientização dos alunos, explicar sobre a importância, né, de respeitar as espécies, né? E quem sabe isso ele pode repassar para o filho dele e o filho passar para o filho dele na pesca sub, porque a pesca sub ela ela pode ser predatória ou não. Sim, com certeza. Eu fiz até um vídeo há pouco tempo, eu não sei se você vai concordar com o mesmo que eu vou falar, mas eu falei assim, gente, eu vou falar que é um vídeo assim de 1 minuto que eu fiz, só para falar o que é a pesca predatória. Eu falo, ó, a pesca predatória, ela começou com o desenvolvimento industrial e tudo, e começou a ser feita pesca em escala. Mas sabia que se você pegar também uma espécie protegida também é pesca predatória? Aí eu coloco no vídeo exemplo. Vamos colocar que coloca de outubro a dezembro não pode pegar lagosta, né? Vamos colocar um exemplo assim. Então aí no vídeo eu falo, ó, a lagosta está sob proteção nesses meses. Aí você vai lá e pega uma lagosta. Faça a pergunta. É pesca predatória? Aí eu falo, é pesca predatória, porque se ela tá sob proteção para reprodução, para ter tempo, então não Com quer dizer que certeza. você pegar 100 lagostas, 10 lagostas ou uma, tem diferença. É pesca predatória do mesmo jeito. Se não pode, se você sabe que não pode, e você vai lá escondido e pega, é você mesmo que está destruindo. É a mesma pessoa que joga lixo na praia, que pode matar uma tartaruga. O que você acha desse assunto da pesca predatória que eu falei aqui? Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Não é só a quantidade que importa, mas o momento em que é Isso. pega e a espécie que é pega. Não pode.
Então, eu acredito que quanto mais a gente compartilhar conhecimento, fazer vídeo, falar, às vezes você é até um pouco chato com o aluno, mas falar, ó, mas é isso, é importante você saber, faz parte do curso, você tem que fazer. O curso não é só apneia, não é só mergulhar, é também você parar aqui e ouvir sobre a legislação, ouvir sobre as regras. E Com certeza. eu acredito que quanto mais hoje compartilhar conhecimento, a pessoa já vai tendo uma conscientização, porque a gente quer também observar. É, tem até um vídeo que ficou famoso de um pescador sub que ele achou um golfinho. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não. Depois eu vou te mandar. Ele tava assim, ele achou um golfinho filhote preso numa rede. E ele não tava conseguindo ler. Aí ele pegou, deu um beijo nele, tirou a rede, soltou e esse vídeo viralizou. Ele tá na página da Cresce, na Cresce oficial. Mas, Ele tá lá no primeiro. Ele tá fixado no Instagram da Cresce, porque ele tava com a roupa da Cresce e tudo. E esse vídeo viralizou. E quando eu repostei esse vídeo lá, o pessoal falou, elogiou e tudo. Então, assim, eu acredito que o pescador sub, ele tem a escolha. Porque, assim, às vezes ele vai defender aquela todos nós bandeira. temos escolha, com Todos certeza. nós temos escolha. E eu falo também no sentido que fala assim, a pesca sub, ela é a pesca mais seletiva que tem. Porque você vai lá e você vê o peixe e você escolhe. Essa é uma bandeira que é defendida pela pesca Sim, sub. Só que aí depende da pessoa ali. Que ela pode querer pegar uma tartaruga de sacanagem, um mero que não pode, e outras espécies, né, que estão sob proteção. Então, existe essa necessidade de tem que falar, tem que compartilhar. E às vezes eu pego um aluno que nunca mergulhou, ele quer fazer a pesca sub. Então ele já dá com a mente diferente de uma pessoa que já veio de outra geração, que sempre ali que é mais com certeza. difícil. É muito mais difícil de lidar uma pessoa mais velha. Mudando um pouco o assunto, a gente falou que a pesca sub, pesca predatória. Agora falando mergulho de cilindro, que você não deve nem cansar de falar ou você cansa? De todo dia falando de cilindro, cilindro, Não, cilindro. não. Adoro falar de mergulho. É, eu tenho curiosidade, eu não sei se você chegou a ver esse filme do Paixão Sufocante? Ou você não você chegou a acompanhar? Um filme agora que tá na Netflix, você chegou a ver? Não, ainda não vi. Ele tá sendo muito falado. Depois, quem sabe, a gente pode até mais pra frente marcar de fazer um vídeo falando sobre esse filme. Porque como eu, Legal. eu sou mais do mergulho livre, apneia, pesca sub, quem vê assim, o filme fica muito em dúvida, porque ele tem muita parte de cilindro. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhe agora. Só que nesse filme, no final, tem um acidente, né? E os mergulhadores lá de cilindro não conseguem ajudar ela. E um tenta subir, o outro segura, porque eles estão lá a 200 metros, não pode, começou a apitar aqui. Então, eu acredito que dá pra fazer um vídeo aí a gente falando sobre esse tema, entendeu? Assim, Legal, legal. depois você vê o filme e você analisar o que poderia ser feito pra salvar ela, por exemplo. E é uma história assim, o filme não é história verídica, o filme é uma história, como que fala no cinema? Tem um inspirado, tem um baseado. Ele é baseado em uma história que realmente aconteceu com ela. Não se sabe se comprovou na justiça quem foi o culpado, não tem assim uma coisa assim na justiça. Mas tem os dizeres de companheiros. Ah, foi culpa tal. Ah, o namorado dela, o marido Sim, dela foi lá e tirou e matou ela. Assim, mas não existe. Na vida real não existe ainda uma comprovação. Mas eles basearam nessa história que realmente essa pineíça ela morreu. Ela morreu tentando fazer um recorde mundial. Então, como tem essa parte de cilindro, a gente poderia até estar falando, você explicar o porquê ele não podia ajudar ela, ou dentro do seu ponto de vista, o que poderia ter feito para salvar ela. Você acha que dá pra gente fazer legal. uma parte Sim, desse, com certeza. num- Com certeza. numa Eu vou outra assistir o vídeo e aí eu te semana? falo e a gente marca. Com certeza. Agora, então, falando desse tema de mergulho de cilindro, vou dizer que tem alguém vivendo agora que quer começar. A pessoa já trabalha,
ou é aposentado, igual você falou, o aluno de 62 anos é, virou instrutor, um garoto novo que tá vendo o vídeo aí. Qual a dica que você dá pra pessoa começar hoje? Ter mergulho de cilindro. Vamos lá. Primeiro de tudo, o mergulho de cilindro começa por um curso, né? É encontrar uma Aham. boa escola, mergulho, verificar o currículo desses instrutores, ok? Tentar saber mais informações sobre esses instrutores, talvez nas redes sociais ou falando com alguns alunos, ex-alunos desse instrutor. E tudo começa pelo curso básico de mergulho. O curso básico é super rápido, demora entre 3 a 4 dias. A maior parte das escolas nem precisa fazer consecutivos esses dias. Uh, Normalmente o primeiro dia é uma aula de piscina, onde o aluno vai conhecer sobre equipamento, Sim. regras de segurança. O mergulho autónomo é extremamente seguro, ok? É das atividades mais seguras que podem ser feitas. Isso porque desde o curso básico a gente aprende uh, várias técnicas Tá. para evitar problemas. Então, se eu fico sem ar, qual é o processo? E normalmente ficar sem ar, ou 99,9% das vezes, ficar sem ar é por descuido apenas do mergulhador. Na verdade, a grande maioria dos acidentes que acontecem no mergulho autónomo é por quebra de regras de segurança. O mergulhador não respeita as regras ou ele não, não fica atento às regras e então pode acontecer acidente. Mas tirando isso, o equipamento de mergulho é extremamente seguro. A gente aprende isso no curso básico. Então, O o primeiro primeiro dia, passo é o curso básico de cilindro. Ele. e concurso básico, primeiro dia piscina, normalmente segundo dia teoria, a menos que a teoria já seja online. A gente aqui, por exemplo, em Roatan faz tudo online, todas as teorias dos cursos são online, com exceção dos níveis profissionais. Uh, Terceiro e quarto dia são mergulhos no mar, de uma forma geral, 2 mergulhos em cada dia, e no final do curso o aluno já fica habilitado a mergulhar até 18 metros de profundidade em qualquer parte do mundo. O primeiro mergulho seria o quê? 10 metros? Até 10 metros? O primeiro em Até mar? 12 metros, 12 metros. a profundidade é até 12 metros, a profundidade máxima. Tá? E os últimos mergulhos, de uma forma geral, já são feitos até os 18 metros de profundidade, dependendo do local, dependendo da A gente logística do tá vendo 10. aqui o logo da PAD. No caso, 100% dos seus cursos sempre foi da PAD? Ou você chegou a fazer de outra instituição de mergulho de cilindro? Ou sempre foi da PAD? Não, todos os cursos que eu ministro são PADI. Tá? Eu já fiz cursos de outras organizações, por exemplo, mergulho em caverna, que a PADI não Sim. tem. Eu já fiz curso de mergulho com Rebreather, que é um equipamento que recicla o ar, que a PADI também não é muito forte nessa área. Então fiz curso, mas todos os meus níveis de instrutor são PADI. Eu gosto bastante da parte de instrução de PADI, da metodologia da PADI, então nunca tive nem interesse em ser instrutor de outra organização. Sim, você começou ali, né, o primeiro contato e foi só progredindo. É, eu não sei se você vai saber informar porque já está relacionado a outras instituições de mergulho de cilindro, mas hoje existe um consenso, por exemplo, você falou que normalmente é 12 metros, faz esses passos. Pelo que você já experienciou, talvez conversando com amigos de outras instituições, será que hoje existe um consenso? Exemplo assim, que ele faça na página ou outra instituição, existe um padrão, um reconhecimento assim, internacional que tem que ser aquilo, ou cada uma vai criar ou é muito diferente, ou existe um parâmetro aí Não, entre... na verdade é o seguinte, existe uma organização chamada WRSTC, ok? Pode dar uma procurada sobre isso na Aham, internet. Esta é uma organização mundial que regulamenta as instituições de mergulho, que regulamenta as certificadoras de mergulho. Essa instituição, ela decreta o mínimo que precisa ser feito em cada curso. Então, por sim, exemplo, no curso básico, ela decreta que tem que ser feito 4 mergulhos, ok? Depois, além daquilo que ela decreta, cada instituição ela pode incrementar mais alguma coisa nos seus cursos, mas aí sim. vai de acordo com a instituição, né, com a organização. Mas É, essa, aí para ser reconhecido mundialmente,
precisa estar das normas da Ah, sim. WRSTC. Essa seria a minha dúvida. No caso, se a instituição não reconhece essa daí que você falou que ela regulamenta. Ah, não quero saber dela. Ela não vai ter esse reconhecimento internacional que vem através dela, né? Não, não, Então, elas, provavelmente a PAD e outras empresas grandes, né, de mergulho, elas elas estão lá. sim, inclusive lá no site da WRSTC tem uma página que mostra quais são as organizações de mergulho que estão afiliadas à WRSTC. E também tem por região, porque há algumas certificadoras, por exemplo, só operam na Europa. Então, eu posso procurar por região, a Ásia, Europa, etc., e ver se os cursos daquela organização são ou não reconhecidos naquela Sim. região. Isso daí já cria um padrão para facilitar essa questão de regulamentação, vamos dizer assim, um órgão Sim, que, que regulamenta. Voltando aqui, quem está acompanhando o vídeo aí quer saber mais, como você trabalhou muito tempo no Brasil, você, e sendo empresário, né, estando à frente aí da Let's Dive, hoje, qual seria a média, assim, por exemplo, digamos no Brasil? Só para um aluno ter uma referência. Ah, eu queria começar um curso de mergulho de cilindro, nunca mergulhei. Qual que seria, assim, talvez não o preço exato, mas uma média, assim, desse curso básico? Para o aluno ter uma noção. Ah, é R$ 500, é 1.000, é 2.000? Só para eu ele ter acho uma que um noção. curso básico hoje no Brasil deve custar em torno de R$ 2.500. Normalmente as escolas facilitam esse pagamento e, de uma forma geral, as escolas também facultam um equipamento para utilização durante o curso. Então, basicamente, é só Às esse vezes é valor. incluso, né? Nos 2.500 o aluguel do equipamento para a pessoa começar, né? Não Sim, de uma sei. forma geral, sim. A certificação no final também. Então, basicamente, é só esse o valor. E depois é os mergulhos regulares, né? Depois aí vai cada um mergulhar quando quiser. Aí já é outros valores, não é um valor tão alto assim. Seria um valor assim. é, Às vezes a gente vê algumas coisas de turismo, fala, ah, você paga X, você vem mergulhar. Ah, eu fui em Angra, paguei valor X, consegui mergulhar. Essas são aquelas empresas assim mais direcionadas para o turismo, né? Tem algumas que são assim só Na por. verdade, a maior parte das escolas de mergulho, elas oferecem o serviço de mergulho também, né? Para quem já é credenciado. Ah, o mergulho, se a gente for pensar exatamente, o mergulho não é uma atividade realmente barata, mas não é uma atividade cara. Porque, principalmente no Brasil, o equipamento é extremamente caro. Hoje, um Isso. equipamento de mergulho para uma escola de mergulho, ele vai custar um equipamento total, com cilindro, computador de mergulho, etc. Vai custar aí na casa dos R$ 10.000. Só um cilindro custa hoje 3.500, mais ou menos, aí no Brasil. Válvula Então, às vezes é todo 3, 4 mil, uma válvula, né? exatamente. Então, tudo isso tem toda essa parte do investimento, tem toda a logística que é necessária para conseguir fazer esse mergulho, embarcação, equipamentos de segurança, etc. Marinheiro tem que Tem a ter, né? formação, Tem que ter o marinheiro. exatamente, formação do profissional, né? Que se é um cara bom, é um cara que fez vários cursos e os cursos não saem de graça, né? Investimento de carreira como qualquer outra carreira. Então, a formação do profissional e no final de tudo tem a responsabilidade desse profissional para o cara poder estar ali, né? Porque quando ele está com alunos ou está guiando mergulhos, se é realmente um profissional, como eu falei logo no início do vídeo, ter uma carteira não quer dizer que seja profissional, né? Quer dizer apenas que é certificado. Mas se esse cara é realmente um profissional, esse cara tem que ganhar o suficiente para ele ter uma segurança quando ele está guiando alunos e mergulhadores, né? Sim. Porque a gente está num ambiente que não é o nosso, então se as coisas não estão, se o equipamento não está bem mantido, se não há um padrão, embora as certificadoras tenham padrão, mas as empresas, de uma forma geral, têm padrões também. Por exemplo, na Let's Dive a gente tinha padrão para tudo e mais alguma coisa, inclusive para os mergulhos. Então, na Let's Dive, a gente decretava qual era a quantidade máxima de alunos por instrutor, e esse número era abaixo Isso. do que a PADI manda, por exemplo. Né? A PADI diz que um instrutor pode ter até 8 alunos num curso básico.
A gente na Let's Dive trabalhava no máximo com 4 alunos para um instrutor. Então, Isso proporciona tudo mais isso, segurança, né? Mais segurança. exatamente, então, tudo isso precisa ser pago, né? Tudo isso tem um custo. E o instrutor de mergulho, por toda essa experiência que ele tem, por toda a formação que ele passou, o instrutor de mergulho não pode ser um cara que vai receber R$ 50 para guiar 4 pessoas dentro d'água, né? É. Porque senão não compensa trabalhar dessa forma. O risco e todo o investimento que ele fez na carreira precisa ser pago. De uma forma geral, o instrutor de mergulho é um cara que recebe, tem um salário legal, digamos assim. Então, assim, pro pessoal que tá vendo, se ele, por exemplo, entrar aí no. Digamos que ele tá na Cresce e ver os equipamentos de mergulho autônomo. Então você vai ver lá que um cilindro, uma válvula, aí você junta com a roupa, nadadeira, uma máscara boa. Vai somando, né? Chega nas casas dos R$ 10.000 pra pessoa ter o equipamento para ela. Se for equipamento completo para uma pessoa, às vezes até passa, né? Meu equipamento pessoal, por exemplo, passa bem dos R$ 10.000, passa muito dos R$ 10.000, porque eu fui optando ao longo do tempo. Lógico que eu comecei por equipamento mais em conta, mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu fui trocando meu equipamento para equipamento melhor. Hoje eu tenho bons equipamentos de mergulho, que eu consigo fazer Sim. mergulho independente da profundidade, e eu não preciso me preocupar se aquele equipamento vai dar algum problema ou não debaixo d'água. É equipamento que tem segurança nele. Hoje passando uma coisa, uma relação em valor pro pessoal que está acompanhando aí em relação ao mergulho livre. Hoje o equipamento mais caro do mergulho livre, buscando desempenho, qualidade, são as nadadeiras de carbono. Então, assim, você entra lá no site da Cresce e vê uma nadadeira de carbono, ou outra marca como Homem, C4, essas nadadeiras importadas, é R$ 4.000 a nadadeira. Só que Exatamente. assim, na parte de mergulho livre, quando o aluno pergunta sobre nadadeira, aquela nadadeira de R$ 200, a de 600, a de 1.000, a de 4.000. Eu falo, olha, essas nadadeiras de carbono, elas, se você pisar em cima, ela pode quebrar. Não é igual de borracha, ficar pisando lá no barco e tudo. Lógico. Tem que ter muito cuidado. E ela te ajuda na descida e na subida. Ela vai empurrar mais a água, tem um desempenho melhor. E quem busca ela é quem já está mergulhando mais fundo. Ou seja, o mergulho livre ou a pesca sub. Então a gente sempre faz essa recomendação imparcial. Fala, olha, começa com a nadadeira mais simples. Se você for aumentando profundidade, né, querendo mais desempenho, você pode comprar uma melhor, mas isso aí é quem já está em Com certeza. apneia, fazendo mergulho mais de 20 metros, por exemplo, que já quer um desempenho melhor. Se você mergulhar 10 metros com uma nadadeira de pala longa, que normalmente as nadadeiras de mergulho livre, pesca sub, são até um pouco diferentes da de cilindro, né, pelo que eu acompanho. Sim, com A, certeza. a de cilindro às vezes é um Então, pouco são mais bem diferentes. larga, né, é uma bota, ela tem, são funções diferentes. Exatamente. Mas, mas para quem busca desempenho e qualidade de equipamento e também no de cilindro é a mesma coisa, aí vai ultrapassar os 10.000, né, no de cilindro. E na pesca sub é menos, né, o gasto, mas se ele quiser comprar hoje os melhores equipamentos, por exemplo, a melhor roupa é R$ 2.000 praticamente, uma roupa open cell, e assim vai. Ah, eu quero comprar o melhor arbalete, quero comprar. Vai também quase uns 10 Lógico. mil. Se o cara for buscando mais desempenho e tudo. Mas é isso. Só que quem, quem quiser mergulhar assim esporadicamente, de vez em quando, ela não precisa fazer esse investimento, né? Dos 10.000. Ela pode Não, de alugar o forma nenhuma. equipamento. Sim, com certeza. A maior parte dos dive centers tem equipamento para alugar. O aluno não precisa comprar equipamento, não de início, pelo menos. Sim. Né? Exatamente aquilo que você falou, é a mesma sugestão que eu dou para os meus alunos. Não precisa sair comprando equipamento de qualquer jeito. E eu até faço para os meus alunos, eu meio que faço uma consultoria. Então, quando alguém quer comprar alguma peça de equipamento, Trabalha da mesma forma. A gente faz a consultoria, né, faz o checklist que eu ele faço uma precisa. orientação, analiso qual é o tipo de mergulho que ele quer fazer,
quantas vezes é que ele vai mergulhar no mês, etc., para dar uma orientação para o equipamento que ele deve comprar. De uma forma geral, eu nunca recomendo equipamento muito barato, porque, de uma É, forma também geral, tem que ter equipamento muito um barato, parâmetro. a qualidade é muito inferior, mas também nunca recomendo comprar equipamento muito caro. Agora a gente falou em equipamento, mas hoje o seu equipamento, você tem alguma preferência de marca? Qual que seria hoje o seu equipamento? Ou é um pouco de cada marca? Tem um Na padrão verdade, eu não hoje? tenho nada de uma marca só, tenho várias marcas, porque eu fui escolhendo, uh, Aham. dentro do equipamento que eu preciso, eu fui escolhendo aquilo que eu mais gosto. Então, as minhas nadadeiras são Apex, os meus reguladores são Scubapro, o meu colete é X-Deep, minha roupa de mergulho, que é o mais simples, digamos assim, é uma Cresce, meu computador de mergulho é um Shearwater, então eu vou eu vou pegando das marcas, eu vou analisando, vou pesquisando antes de eu comprar alguma coisa, eu pesquiso bastante, leio fóruns, vejo vídeos, etc, para saber exatamente o que é que eu vou comprar. Então hoje eu tenho equipamento aí de várias marcas. Então esses equipamentos que você tem hoje, você foi. Mas aí você já tá. Você já passou aquele nível de só ter o equipamento para mergulho, você já tá no nível de ir além. Você quer o melhor computador de mergulho, a melhor nadadeira. Sim, Você já tá já buscando aquele 2%, 5% a mais de resultado, de qualidade. Ah, isso aqui faz isso aqui, mas é diferente dessa daqui. Então você já tá naquele. Eu, com eu, certeza. eu acho que a gente chega no limite. Por exemplo, usei a melhor nadadeira de termoplástico. Agora vou usar de carbono. Ah, agora lançou essa daqui. Ah, agora é essa daqui. Aí você fica querendo. Eu não troco equipamento com muita regularidade. Eu meio que o equipamento meio que é meu xodó, né? Eu costumo dizer que Isso é para a com os minha vida eu anos, só né? preciso. Com os anos de experiência. É, para a minha vida eu tenho duas malas e uma mochila. A minha mochila é o meu notebook, porque eu trabalho em várias áreas, né? Trabalho, além da parte de formação de mergulho, eu trabalho com marketing Aham. aplicado ao mergulho, com vendas aplicadas ao mergulho, dou formação nessa área também, parte da administração de dive centers, etc. Faço consultorias também para dive centers. Ah, meu equipamento de mergulho é o meu xodó. Eu amo meu equipamento de mergulho, eu não vou para lado nenhum. Se eu for viajar para qualquer lado para fazer um dia de mergulho, certamente eu vou levar o meu equipamento de mergulho. Não mergulho com um equipamento que não seja meu. Surgiu até uma E é uma mala curiosidade. pequena com roupa. É, falando em equipamento, você tem algum equipamento hoje que tem, tipo, que talvez foi um dos seus primeiros, que você guardou, que você tem em casa? Ou algum equipamento que você tenha mais tempo? 5 anos, 3 anos? Tem algum equipamento Não, que você tenha muito tempo? não, acho que eu não sou muito guardar as coisas. Eu como, na verdade, o maior tempo que eu passei na mesma cidade foi em Maceió, no Brasil. E Aham. agora eu estou aqui em Roatán, estou aqui há um mês e meio. A minha intenção talvez seja ficar por aqui 1 ano, 2 anos e ir embora para outro lado qualquer. Então não Não dá faz para ficar guardando coleção. muita Você coisa. não, você não tem coleção de nadadeira em casa, de regulador, de Não, relógio. eu sou um cara bem prático. Eu tenho aquilo que eu preciso para viver e nada mais do que isso. Tem gente Ah, que até com equipamento de mergulho eu já conheci, que ele vai guardando, aí vai me mostrando, ó, essa aqui é a primeira lanterna que eu tive. A lanterna de 15 anos atrás. Ó, essa aqui é a segunda. Ele tinha um vizinho meu, ele tava mostrando, tinha uma coleção. Lanterna de 15 anos atrás, nadadeira de 10 anos atrás, ó, tá aqui, ó. Aí ele vai guardando, né? eu acho isso bem massa. Eu acho bem massa. Para quem vive no mesmo lugar sempre, eu acho isso bem legal. Eu Mais gostaria de fácil, ter se eu né? vivesse no mesmo lugar. Mas no meu caso, como eu, digamos que a minha casa é o mundo, né? Eu não tenho um lugar fixo para eu estar. Aham. Hoje eu estou aqui, mas se amanhã eu receber uma proposta legal para ir trabalhar para o outro lado, eu vou para o outro lado. Não tenho problema com isso. Então, não dá para viajar cheio de quinquilharia, né? Tem que reduzir as malas ao mínimo, ao essencial. Você no mergulho, você tá lá com o mergulho como instrutor, saber se já aconteceu alguma situação parecida.
Te- Você falou aí que é quantos por cento que é o course director que fala? Diretor de curso da PAD é 1% apenas dos instrutores chegam a diretor de curso. Aqui no Brasil tem uns 12. É qualquer coisa entre 12 a 15 no máximo, pelo menos ativo. Um desses aí é daqui de Guarapari. É o Ivan, eu fiz o meu curso junto com o Ivan. Mas o que eu tô falando é o Bruno, não sei se você conhece ele. Não, o Bruno não. Conheço não, o Ivan, não tenho certeza se o Ivan é de Guarapari. O Ivan é course director também. Ele é do Espírito Santo, de Vitória. Você lembra da Ele é escola do que ele Espírito era? Santo, cara. Agora sim, pegou desprevenido. Não, não me lembro da escola. Eu acho que é Antes, Vitória, mas não tenho certeza, não. Vitória, né? Então esse Bruno, ele tem toda uma história, né? E, e a gente chegou a trabalhar de marinheiro juntos, né? Então a gente conversava bastante. E eu sou muito curioso. Então, ele falando sobre mergulho e tudo, né? Contando histórias, coisas que acontecem. E eu vou perguntando. E eu vou, igual eu tô fazendo aqui com você. Aí eu vou imaginar, e você lá com o aluno, já aconteceu alguma coisa? Ele falou que acontecia muito de às vezes ele ter que voltar com o pessoal. Às vezes um aluno assim dava um desespero na pessoa. Já aconteceu com você? Um aluno talvez iniciante, está começando, e ele tem que ir lá Já, e já aconteceu voltar em com o aluno. batismo, né? É, Batismo, que é a experiência de mergulho, já aconteceu da pessoa não se sentir à vontade, ela entra na água. Na verdade, eu já recebi galera para fazer mergulho e tinha pânico de água, né? Ah, então, não como que combina muito bem. O faz? cara tem pânico de água e quer vir mergulhar, mas tudo bem. Então, já aconteceu, sim, na questão de batismo, mas na questão de curso, que eu me recordo, não, nunca tive nenhum problema assim com o Batismo é aluno. comum. O batismo é comum acontecer. Não é comum, mas é mais comum, tá? Alguns casos, pouquíssimos. Eu tenho centenas de batismos feitos também, Mas talvez teve algum que milhares. você deve que É. abortar o mergulho, chamar o pessoal, voltar com o aluno, voltar à superfície. Não, voltar à superfície, sim, já aconteceu, de eu começar a descer, o aluno não se sente confortável, a gente tenta contornar ali, acalmar o aluno, ele não se sente confortável, e a gente traz de volta para o barco, desequipa o aluno e ele fica no barco à espera que os outros terminem o seu mergulho. Mas nada mais do que isso. Tava também assim. É, o qual. Tá dando pra ouvir? Tá. Voltou. Voltou? Tá dando pra ouvir? Agora tá. É, ele me falou assim no caso do mergulho de cilindro, que às vezes o mais perigoso do aluno não é o aluno que está começando e nem um aluno de longa data, alguém de longa data que já mergulha de cilindro, né? Ele falava que era o intermediário, a pessoa que está saindo do básico e está indo para o intermediário. E eles fazendo o mergulho mais técnico, né, no Victor 8B, ele falou que tinha muitas situações que aconteciam, né? Às vezes por aluno não respeitar as regras de segurança, ou querer, foi entrando lá no navio e tudo, e o aluno, é, sabe, ele não respeitando do limite, ele já tá achando que ele já é bom, mas ele ainda tá, Sim. o problema é a pessoa achar que é bom, mas ele tá caminhando ainda. Então, como ele já tá um pouco melhor que o cara iniciante, ele começa a se colocar mais em risco. Aí o instrutor mais experiente tem que estar auxiliando, entendeu? Já aconteceu alguma coisa parecida com um aluno que está passando essa parte pro técnico? Na verdade, eu sou mais da opinião que o maior problema ou é com o mergulhador recém-formado, ou com pouca experiência de mergulho, ou com muita experiência de mergulho. Uh, o recém-formado é relativamente natural, digamos assim, ele cometer algum erro por falta de conhecimento ou falta de lembrança. Eu sempre falo que a gente aprender a mergulhar é igual a dirigir. Então, quando a gente tira a carteira de turista, a gente está apto a dirigir, a gente pode dirigir, mas só com o tempo é que vem a experiência, né? Só com o tempo é que a gente consegue evitar acidentes, Aham. etc. E no mergulho é exatamente a mesma coisa.
Então, esse cara que acabou de se formar, ele tem alguma probabilidade de falhar alguma regra, alguma coisa e ter algum acidente. Quando se fala de acidente, não quer dizer que seja mortal, tá? É um Sim, acidente, se o cara, se ele subir com pouco ar, com muito pouco ar, pode ser considerado um acidente. sim. Mas ele não teve problema nenhum, é só porque passou do limite. Ou então com o cara que mergulha há muito tempo. E com o cara que mergulha há muito tempo, eu acho que entra um pouco como é que eu ia dizer, da monotonia, talvez. O cara está habituado a fazer aquilo toda vez, o cara faz aquele mergulho toda vez, e às vezes, principalmente quando esse cara não dá instrução, ele tem tendência a começar a esquecer algumas regras, porque ele se sente tão confiante dentro da água, ele se sente tão à vontade dentro da água. Ah, Que ele vai eu costumo subir esquecendo. com 70 bar, mas poxa, eu sempre subo com 70 bar e eu nunca tive um problema. Então agora eu vou começar a subir com 50, porque 50 é tranquilo demais. E aí, passado um tempo, cara, há anos que eu mergulho e subo com 50 bar e nunca tive problema. Então agora eu vou ficar mais 20 bar no mergulho e subo com 30 só. E um dia dá um problema, um dia dá uma cãibra. E o cara não tem ar suficiente para resolver o problema. Ah, Né? Como você sabe da regra, você sabe que você tem que ter todo um protocolo. Você começa a quebrar, 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 levar muito ao limite. E pode acontecer, né? Com um cara que já mergulhou a vida toda, exatamente. que é instrutor, que tudo, mas ele vai. Até uma coisa que eu sou um pouco chata no mergulho livre, na pesca sub, né? Principalmente na pesca sub, é que eu falo da importância da faca. Então, a gente tem um vídeo que aconteceu de um rapaz novo assim mergulhando, ele se enroscou nas cordas do arbalete, prendeu ali no coral e tudo, ele ficou ali e não tava conseguindo sair. O amigo dele, ele não tava com a faca. O amigo tentando resgatar ele, puxando. E eu falo, ó, na apneia, se acontecer um problema, você tem que estar preparado, você não tem tempo não. Ali você tem que, ó, Com tem que ser certeza. automático. E isso no vídeo. Aí chega um terceiro mergulhador, chega, corta ali a corda e já vai chegando. Quando ele sobe, ele já sobe, né? O que a gente chama aqui sambar, né? Brasileiro aqui, Sim, sambando e já apagando. E eu mostro esse vídeo que às vezes o aluno vendo fala: olha, imagina você tá sozinho sem uma faca. E você, com certeza. uma coisinha prende na sua mão. Debaixo da água você não vai conseguir focar aquela corda, não. Pode ser fininha, é difícil. Com certeza. Então, Com assim, certeza. eu acredito também que na parte de cilindro, tem que fazer todo um check-up, né? O cara tem que conferir o equipamento, reconferir, dar a manutenção correta, né? Ver se tá tudo certo. Sem dúvida. E às vezes o cara, igual você falou, o problema é um cara que recém-formado, né? Que ele tá saindo do básico pro intermediário e às vezes o cara. A opinião sua é mais ou menos o que o Bruno quis dizer. Ele falou que ele falou o problema é o cara muito experiente ou o cara que tá saindo do básico e indo pro intermediário. Então ele já tá começando a fazer mais Sim. mergulho e tudo e erra. E no mergulho livre, treino de apneia e tudo, se a pessoa não é a mesma coisa. Eu falo que assim, por isso que quando a gente começou o vídeo eu falei, o mergulho é a mesma coisa. Todos os níveis de mergulho. É, você quer passar, você tem que passar alguma coisa assim relacionado a que eu falei lá no começo, em relação à sua rede social, se você tem um Instagram, um site, alguma coisa. Hoje você saiu Eu fora tenho. das redes sociais, é, tá? não, eu mantenho o meu Instagram, eu mantenho o meu perfil no Facebook e eu mantenho o meu perfil no LinkedIn. São as redes que eu mais utilizo. Não utilizo. O pessoal que Hoje tá não utilizo acompanhando, muito. você falar qual que seria que depois a gente coloca no vídeo e na descrição do vídeo, entendeu? Para quem quiser acompanhar, quiser ver o Instagram também. Como que é Legal, acho. É IDC Evolution. IDC, que é a sigla do curso de instrutor, Aham, IDC, Evolution. acho que cortou outra vez. Pode falar. Ok, acho que agora voltou.
É IDC Evolution, tá? Aqui na Para sua todas as camisa. redes, tanto no link, Dá pra ver na tanto no sua camisa. LinkedIn, é, exatamente, IDC Evolution. Ok? É igual em todas os sites. Eu estou construindo o meu site, no meu tempo livre, estou mexendo no site. Acho que mais umas semanas, um mês, eu devo lançar o meu site atualizado. Ah, mas por enquanto é as três redes sociais que eu utilizo. Ah, será um prazer aí se alguém quiser entrar, seguir, fazer perguntas, pode ficar à vontade, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Mora num lugar que você trabalha 20 mergulhos por dia. Eu aqui, normalmente eu saio cedo de casa, eu chego Aham. relativamente cedo, mas como eu tenho algumas outras funções além da parte de instrução, normalmente quando eu chego a casa eu ainda abro o meu computador e fico a trabalhar aqui um pouquinho. E às vezes eu simplesmente chego a casa e, cara, estou a 5 minutos aqui da praia, de uma praia fantástica, maravilhosa, simplesmente saio do trabalho, largo as minhas coisas aqui, vou até à praia tomar uma cervejinha. Dá Todo aquela. guerreiro tem direito ao seu descanso, né? Então, de vez em quando, eu vou até à praia um pouquinho, curtir um pouquinho a praia, trocar uma ideia com a galera, e Até basicamente é Deus isso. descansou, né? Quando criou a Terra. No sétimo dia ele É foi contemplar exatamente, ali a exatamente. criação. Então é isso. Eu nem sei quanto tempo deu, mas acho que até passou um pouco do horário aí da gente. A gente falou, acho que passou de meia hora. Eu acredito que deve ter dado uma Para mim está hora. tranquilão. Foi um prazer, Aí, foi um prazer. da próxima vez, eu queria ver se a gente conseguia falar sobre. Eu pegar algumas cenas do filme e você falar das partes técnicas, do talvez que poderia ser feito, e continuar falando sobre o mergulho com uma forma geral, quem está acompanhando. A gente ainda vai ver o feedback do pessoal, as dúvidas e tudo. Às vezes vai ter dúvidas nesse vídeo, a gente separa as 5 principais dúvidas e traz aqui para estar fazendo. O que você acha da ideia? Não, com certeza, vamos fazer sim. A galera pode também fazer as perguntas aí no canal do YouTube, eu dou uma olhada também, se der eu vou respondendo por lá, e aí a gente combina, separa aí as principais dúvidas para fazer outro vídeo para esclarecer, galera. E o seu site que você está construindo, ele tem alguma meta ali de que você vai estar mostrando? Você falou que você faz consultoria para live centers. Você vai estar fazendo. Que seria no site, assim, futuramente, que a gente pode ter lá no site? Que você planeja? No site vai ter alguma informação sobre os cursos, mais direcionado para a formação profissional, para os planos de carreira, para quem quer virar instrutor. Ah, a gente acabou por não falar muito aqui, mas virar instrutor eu sou suspeito para falar, mas é a melhor profissão do mundo, porque a gente pode trabalhar em qualquer lado do mundo, pode passar o resto da vida. Estamos escutando? Voltou. Você estava Pronto, teve falando uma. sobre o instrutor de mergulho é a melhor profissão do Isso. mundo. Porque ele pode trabalhar em qualquer parte do mundo, não importa onde, pode passar o resto da vida viajando, aí Aham. pelos países do mundo, como eu estou agora aqui em Roatán. Ah, então, vou direcionar o meu site principalmente para essa parte da formação profissional, alguma explicação, para a parte do mergulho técnico e também para a parte da consultoria para 10 centros que eu continuo Ah, fazendo, legal. consultoria de negócios, consultoria financeira, perdão, financeira não, consultoria de vendas, consultoria de marketing, de gestão de qualidade, então eu continuo trabalhando nessa área e tenho alguns clientes ainda no Brasil, então é isso que vai aparecer aí no meu site muito em breve. Creio que mais um E mês deve ter o meu site publicado. surgiu uma dúvida do que você falou sobre você formar formar uma pessoa que quer ser instrutor. O seu site você vai divulgar lá, mas como funciona essa parte? É possível a pessoa fazer à distância, por videochamada, ou ela teria que, como que seria? É só presencial, então. Ela precisa, ela precisa estar presencial, porque para virar instrutor de mergulho tem que mergulhar, né? Tem que ter no mínimo Sim. 100 mergulhos para virar instrutor de mergulho. Então essa pessoa, ela
para fazer comigo, ela tem que vir para cá, para Roatán, o que não é problema nenhum, é um paraíso aqui. Aqui, os O pessoal mergulhos, como já a gente já vai falou, são para bem as legais. férias. Vai ser instrutor É umas e. férias, sem dúvida nenhuma. Então ela precisa vir para cá. Eu aqui consigo ministrar os cursos em português. A gente aqui trabalha com 3 idiomas, o português, o inglês e o espanhol. Aham. Mas sem dúvida nenhuma eu consigo ministrar os cursos em português aqui e mergulhar. E daqui pode arranjar trabalho aqui. Tem porradas das centers aqui. É uma ilha com cerca de 50 quilômetros de comprimento. Só das centers PADI são 38. Então é muito dive center, é muito barco todos os dias na água. Ou então tem o Tila, que também é uma ilha bem conhecida de mergulho logo aqui do lado, está 1 hora de Aham. distância de barco. Ou Caribe inteiro, Maldivas, enfim, É, Tailândia, tem alguns aí espalhados por todo lado aí do mundo. um site vai ser um canal da pessoa conseguir chegar até você. Chegar e falar, ó, Sim, eu tenho interesse, eu queria ir conhecer seu trabalho, queria fazer formação com você. Então ele já vai ter uma forma, né, de você vai divulgar o sim, trabalho, com né, que é certeza. feito, mas ele vai ter esse acesso de chegar e te mandar mensagem, falar, conversar, falar, eu queria agendar mês tal, tem como? Aí claro que vai ter o agendamento, né, para a pessoa fazer o curso, né, com a disponibilidade. Mas mas é isso, é bacana. Hoje a gente tem que estar nessa parte online. Ter algum site, alguma Com rede certeza. social que eu falo com você. Depois que a gente começou a trabalhar essa parte, aí chega até alunos que a gente nem imagina de outros países. Então começa a Com chegar certeza. alunos de outros países, de outros estados, de outras regiões que a gente nem imagina. Então, isso, inclusive o trabalho lá da Let's Dive a gente conheceu dessa forma, através de Que site, massa. vídeos e tudo. Então, aí finalizando, agradecer. Depois a gente vai pegar certinho lá os links das redes sociais. A gente vai estar postando o vídeo certinho. E foi um prazer. Se você quiser mandar alguma mensagem aí, finalizar aí. Fala, vamos Prazer mergulhar. foi todo meu, Rafa. Obrigado. Vamos mergulhar agora. Obrigado pelo convite, cara. Foi muito legal esse bate-papo Que sobre legal. mergulho. Eu adoro falar sobre mergulho. Foi muito legal. Se alguém quiser virar instrutor de mergulho ou vir mergulhar aqui no Paraíso, cara, tem os meus contatos aí pelas minhas redes sociais. É só falar comigo. A gente consegue organizar cursos, Vou consegue organizar colocar na mergulhos. descrição. Quem buscar a profissão, quiser levar a sério, tirar todas as Quem dúvidas com quiser você. também fazer curso de mergulho técnico, também dá para fazer aqui. A gente tem equipamento, tem tudo aqui. Será um prazer receber a galera por aqui. E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço, né? A gente manda uma mensagem logo. A gente já tinha conversado, né? Outra vez pelo WhatsApp. Mas assim, para mim também, assim, que tanto eu como você, a gente. Quem vê o vídeo vai ver que a gente tá aqui 1 hora falando sobre mergulho. Fala, esse cara gosta mesmo do negócio. Tá falando 1 hora de mergulho, não tá falando de Com futebol, não tá certeza, falando de outros assuntos, de política. Os cara é 100% mergulho. E é isso. com Aqui certeza. eu tô com a camisa da Cresce. Até na, Mas, até na rua é boné, camisa, chinelo de marca de mergulho. Então a gente até no dia a com dia certeza, é usa. mergulho, Mergulho com certeza, 100%. mergulho 24 horas. Então é isso. Agradeço, tá? Aí vou finalizar aqui. Até uma próxima oportunidade. A gente continuar aí escalando. Aí quando tiver tudo Até a próxima. certo, eu vou te mandar, beleza? Quando tiver tudo Combinado. certinho. Sim, manda sim, por favor. Foi um prazer, viu? Falou, Rafa. Grande abraço, cara. Tchau, Abraço, tchau. fica com Deus. Tchau, tchau.